Boa noite, estamos chegando para mais um Maximus, o podcast. Você tá vendo que a gente não tá no podcast convencional. Estamos na Maximus ainda, no escritório do nosso amigo aqui, ó, do Márcio. Tudo bem, Marcinho? Tudo Deixa eu bem? comentar aqui. Bem, Gui. Legal Seja aqui, bem-vindo hein? no meu escritório. Você estava invadindo a minha fábrica, agora você invadiu o meu escritório aqui, Exatamente. E a mesa é bonita também para podcast aqui, hein? Bonito, Ó. né? Dá um podcast literalmente Ó, aqui. conseguimos fazer aqui um cenário bem bacana. E ó, hoje vai ser um programa totalmente especial porque eu separei algumas perguntas que vocês mandam às vezes durante alguns podcasts que a gente está convidado, né, Márcio? Aí às vezes a gente não consegue Não dá pra responder responder. todas as perguntas. Então eu peguei e separei algumas aqui e a gente vai começar a perguntar pro Márcio, ele vai respondendo. E acho que vai tirar dúvida de muita gente aí, né? Exato. No programa não tem como ficar tirar dúvida de todo mundo. A gente tenta responder uma pergunta aqui, outra ali e tal, dar uma generalizada nos assuntos. Mas tem algumas perguntas aí pendentes há algum tempo. Nós já estamos, se eu não me engano, chegando próximo do 20º episódio, né? E vamos tentar responder algumas perguntas aí, aproveitar esse programa especial e responder algumas perguntas aí pro pessoal. Vamos Vambora. mais ou menos mais de 2 meses de programa e às vezes o foco tem que ser o convidado. Então às vezes não dá pra gente responder todas, mas separei algumas aqui de uma forma geral, tá, gente? Quem quer abrir negócio, quem tem algumas dúvidas aqui. Vamos ver. Bora, vamos lá. Primeira, tô querendo abrir um negócio, mas não sei por onde começar. O que você indica? Se não sabe por onde começar, não abre. Acabou. Tchau, pessoal. Acabou mesmo, valeu. E aí? Cara, e aí? E aí? Não E abre. aí? Eu também tô fazendo da dúvida deles a minha Tô também. brincando. Cara, abrir negócio próprio, e não sabe da onde começar. Vamos lá. Primeiro, tem que ter uma veia empreendedora. Entendeu? Porque o que acontece? Tem pessoas que nasceram para ser empreendedores. Tem pessoas que nasceram para trabalhar no negócio dos outros. Não tem jeito e tá tudo bem, e é normal. Eu tenho vários amigos executivos que eles falam para mim, Márcio, eu não quero ter a vida que você tem. Para mim não dá. Eu sou um cara que eu trabalho muito também, tanto quanto você, só que eu gosto de cuidar do dinheiro dos outros. Eu não gosto de arriscar o meu dinheiro. Entendeu? Então, e tá tudo bem, beleza, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas querem empreender mirando o resultado financeiro. E, na verdade, empreender significa correr riscos, né? Tudo no que você tem a chance de ganhar um pouco mais é porque o risco é mais alto. E empreender, o risco sempre é muito alto. Não podemos esquecer que apenas 5% das empresas que nascem sobrevivem, né? De 100%, 5 sobrevivem, certo? E desses 5, depois, um percentual alto também, ao longo de 5 anos, elas também não conseguem dar sequência no trabalho. Então, nós vamos falar aí que em torno de 2, 3% passam do 5º ano. Então, o índice de empresas que não conseguem sobreviver é alto. Isso significa que o risco é muito alto. Então, como que você vai fazer para começar a empreender? Quero montar um negócio, mas não sei como. Primeiro, tem que ver sua capacidade empreendedora. Segundo, às vezes você é muito bom em alguma coisa, tá? Sei lá, você é muito bom em desenvolver um software. Ok, mas você é muito bom em gestão? Porque desenvolver software é uma parte do que você vai fazer. Aí depois você tem todo o resto, que aí você vai ter que administrar pessoas, você vai ter que administrar a empresa, você vai ter que administrar a parte financeira, você vai ter que administrar a parte tributária, que é altamente complexa no Brasil. Então, assim, não é porque você tem uma habilidade muito boa para ser um desenvolvedor de software, por exemplo, que você vai ter, que você já tem a receita de sucesso na mão para ser um empreendedor. Entendeu? Esse sonho pode virar um pesadelo. Então, o caminho é testar, o caminho é entender até onde você suporta e aí depois você fazer pequenos testes e vendo até onde você consegue ir. Aí depois você vai aumentando isso e aí você solta o seu negócio, entendeu? É o mínimo viável ali do produto e aí depois você vai soltando o seu negócio aos poucos. Porque assim, se você for parar para pensar, nós temos grandes executivos no Brasil e no mundo que não são grandes empreendedores.
Então, não significa que todo mundo nasceu para empreender ou todo mundo nasceu para ter uma empresa. Você precisa de entender as suas limitações, inclusive psicológicas. Porque a pressão para você ter, quando você tem um negócio, a pressão psicológica é muito grande, a responsabilidade é muito grande, porque daí você começa a gerar emprego, e aí você começa a ter que lidar com situações, por exemplo, de normas regulamentadoras, você começa a ter que lidar com a CLT, fora lidar com outras situações tributárias, contábeis. Então, assim, vem junto com o empreendedorismo um combo enorme, completo, de um monte de coisa que não é simples. E precisa de entender se você suporta isso. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu administro a Máximos, contribuo na administração da Máximos de Varginha também, faço a gestão de um condomínio de aproximadamente 4.000 moradores e também presto consultoria numa hold para poder ajudar na gestão. Ou seja, olha quanta coisa. Mas você tem agora o podcast. E tem o podcast. Tem o podcast que eu me prontifiquei a fazer todas as terças e quintas às 19 horas, ao vivo, com toda essa equipe maravilhosa que está aqui conosco. Mas olha quanta coisa, né? Você viu que nós estávamos aqui começando o programa e meu celular não parava. Eu tive que desligar ele para a gente gravar. Então tem toda a parte psicológica que você tem que suportar isso também. Porque uma coisa é fato, você abriu ali um negócio pequeno. Eu vou trabalhar para mim, mas o meu negócio é pequeno. Só que se o cara é empreendedor, esse negócio não vai ficar pequeno. E aí você não vai conseguir tocar esse negócio sozinho o tempo inteiro. E aí começam a vir os problemas, né? Então precisa de testar esse nosso seguidor, então ele precisa de entender quais são os limites dele, até onde ele quer chegar e até onde ele pode chegar, entendeu? E ir testando. Pô, gostei, legal, avança. Não gostou, recua. Por quê? Porque o fracasso no empreendedorismo, dependendo da posição que você está naquele momento, ele pode te custar muito caro. Ele vai te custar financeiramente caro e psicologicamente também muito caro. Por quê? Cara, a sensação da derrota, de não conseguir fazer alguma coisa, ela é muito triste, né? Ela é muito complicada. E você saber lidar com isso também é um problema. Então a gente precisa de ter muita cautela. O empreendedorismo é sensacional, fantástico, mas precisa de ver se é aquilo que a pessoa realmente quer. E hoje em dia até os meios digitais, eles ajudam, né? De uma forma de você não se arriscar tanto. De repente, se quer abrir um negócio, procura cursos na internet, faça sem estoque, por exemplo. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, muito dinheiro com YouTube, TikTok. Não é fácil, de qualquer forma. Tem gente que fala, não, na internet não é fácil, mas o risco de você perder um capital alto é bem menor também, né? Você pega, por exemplo, os grandes influenciadores aí. Primeiro, quantos anos eles demoraram para estourar um vídeo? Existe influenciador que estoura o primeiro vídeo? Tem, mas quantos são? São poucos, né? Então, assim, quantos vídeos ele tem que fazer para estourar um? Quantos anos ele teve que fazer para estourar o primeiro vídeo, né? E até lá ele tem que comer, tem que sobreviver, tem que ter uma vida, entendeu? Então, assim, nem a internet é muito fácil. Hoje é um pouco de moda, né? Moda no sentido assim, todo mundo quer ser o Neymar como jogador de futebol. Todo mundo quer ser um grande influenciador do mundo digital. Mas também não é para todo mundo. Eu acho que a indústria é um dos empreendedorismos mais difíceis. Por quê? Porque a indústria você tem que comprar máquinas e equipamentos. Quando você parte para a indústria, automaticamente você já vai falar que você precisa de ter funcionário. Você tem que ter seus colaboradores. Automaticamente você já tem que fazer uma opção por qual tributação você vai fazer. Pô, você é uma empresa no Simples, você vai ser uma empresa no lucro presumido, o seu negócio vai começar grande, você vai ser no real. Aí você já tem que tomar algumas decisões baseado no achismo. Quanto você acha que vai faturar? E aí você começa as simulações tributárias, que são altamente complexas no Brasil. Existe até um projeto de lei tramitando no Congresso para simplificar através de um imposto único, né? Se não me engano, o IVA, né? Para trazer o imposto único também para o Brasil, que já tem alguns lugares que já tem imposto único. Isso talvez simplifique bastante a vida do empreendedor. Não estou falando se é caro ou barato a alíquota.
O fato de você pegar várias alíquotas e transformar em uma, você simplifica o entendimento. É mais fácil de fazer. Né? Principalmente de empresas estrangeiras. Muitas das vezes chegam no Brasil e demoram um pouco para entender como é que funciona a parte tributária, a parte de CLT. Entendeu? Então a gente precisa de entender todos esses passos para isso tudo não se tornar uma frustração. Acho que é por aí o Boa. caminho. Não, tá muito bem respondido. Obrigado pela pergunta aqui, ó. Vamos lá, tem mais, ó. Você teve medo de largar tudo e empreender? Como superou isso? Cara, a zona de conforto sempre é o melhor lugar para estar para quem não é um empreendedor, né? Agora, para quem é um empreendedor, a zona de conforto não é um lugar bacana, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que eu nasci para empreender. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, assim, sair da zona de conforto, aquele primeiro passo, é sempre difícil, né? Por mais que você tenha aquele espírito empreendedor, mas aquele friozinho na barriga que te dá, É normal, né? ele é normal e é bom. Não pode dar dor de barriga, mas friozinho na barriga pode dar. É normal, faz parte do negócio, faz parte do show. A incerteza de saber aonde vai chegar, aonde o seu negócio vai conseguir alcançar, aonde você vai atingir, como que você vai conseguir escalar esse negócio daqui 2, 3, 4 anos, a continuidade desse negócio, que é uma incerteza, ela acaba te deixando um pouco temeroso, né? Aquela decisão, eu vou fazer, vai ser sempre difícil. Uhum. Assim como, você vê, nós estamos com 22 anos, eu estou com 22 anos de gestão. A maior parte desse tempo eu fiz gestão na Máximos, mas já fiz algumas consultorias fora da Máximos também, e assim, é muito frequente as pessoas me ligarem e pedir para que eu dê opinião no negócio delas. E eu sempre faço isso, eu gosto de fazer isso, eu sempre faço. E eu percebo que todos os momentos são desafiadores. Porque nós vivemos em um país onde tudo é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido, né? As incertezas, elas estão ali o tempo todo, né? Então você precisa de aprender a lidar com isso, né? Você pega agora, por exemplo, 2025, nós temos essa questão aí da mudança, uma mudança do mercado global que está acontecendo aí, encabeçada pelo presidente americano com essas taxas. O empreendedor brasileiro já tem que ficar alerta, já pode ter uma mudança. As mudanças de tecnologia que acontecem no mundo, o empreendedor tem que ficar alerta, já é uma mudança. E se você não tem dinheiro para investir? Você acompanha isso como? E aí, difícil, como é que tá? né? Você tem um dinheiro no caixa. Você fala, eu vou usar isso para fazer uma distribuição de lucro para minha pessoa física, ou eu vou reter isso no caixa da empresa para investimento futuro? Pô, eu vou fazer meio a meio. Vai dar? É o suficiente? Entendeu? Então você sempre tem perguntas que nem sempre você tem respostas, mas você tem que estar preparado o máximo possível. Por que eu falo o seguinte? A gente precisa de fazer uma gestão conservadora e pensar como uma empresa grande sempre. Você precisa de aumentar a régua. Você não pode ser aquele empreendedor que fala assim, pô, mas existe uma polaridade política no Brasil muito forte agora. Pô, a direita tá no governo, a esquerda tá no governo. Pô, cara, minha empresa vai mal por causa desse negócio. A culpa é do presidente. Cara, não é. Cara, a culpa é da sua incompetência. Ponto. Entendeu? Não tem outro jeito, não tem outra forma de explicar. Entendeu? Existem alguns empreendedores que querem terceirizar a culpa, né? Cara, o presidente muda a cada 4 anos, ele pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas o empresário ele tem a função dele, tem a função social, a função de gerar emprego, né? E ele precisa de seguir com o negócio dele. Né? Nesse momento, por exemplo, da economia aí, com essa situação do Trump. Pô, eu acho que vai gerar muita oportunidade para o Brasil, criar relação com outros negócios, com outras empresas, com outros países. E eu acho que o empreendedor ele tem que estar alerta a isso. Agora, se adaptar, né? Tem que se adaptar. Agora, aquele empreendedor que não vai ter a ousadia, por exemplo, de tentar se comunicar com uma empresa ou com um fornecedor da China,
ele nunca vai conseguir. Ele vai ficar sempre ali rodando no quintal da casa dele. Agora, se você sai da sua zona de conforto, mais uma vez a zona de conforto, sai dela e vai tentar uma ligação lá pra China, lá, pô, não sei falar, cara, contrata um intérprete. Cara, pega o avião, vai pra lá. Pô, não tenho dinheiro, mas peraí. Hoje né? tem celulares que traduzem até ligação na hora, né? Exato, Ida e volta. exato. Nosso primeiro contato com a China foi difícil, entendeu? Já falei isso em outros programas, nós não sabíamos nem o que era radar. Nós tivemos que pagar uma máquina na China que nós não sabíamos nem direito se ela ia vir para o Brasil, né? Porque Arriscou, você fica inseguro, né? De fazer um pagamento para um país que está tão longe de você, com uma diferença de cultura gigantesca. Mas isso é ser empreendedor. E aí, óbvio, você tem que dosar os riscos. Né? Esses riscos têm que ser mediados para que não comprometa o seu negócio também, né? Eu enviei um pagamento para lá. Pô, se desse tudo errado, o que ia acontecer com a minha empresa? Nada. Então, essa é a certeza que eu precisava de ter. Né? É um risco calculado. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é por aí. Boa, vamos lá, tem mais, ó. Terceira agora, né? Vale mais a pena investir em algo que dá dinheiro ou algo que eu gosto? Só vai dar dinheiro se você gostar. Você fala isso direto, Cara, o esforço é enorme, é surreal. O preço que vai pagar é muito alto para o sucesso. Não tem dinheiro sem esforço. Ou pelo menos não tem dinheiro legal sem esforço. Não tem, isso não existe. E o esforço é enorme. Vai ter que abrir mão de tempo com a família. Quem é pai igual eu, de um garoto de 19 anos, de um casalzinho de gêmeos de 8 anos de idade, vai ter momentos que você não vai conseguir curtir isso. Só que tudo isso tem que ser em prol de uma coisa que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. A minha casa, hoje, 22 anos depois, é muito mais a Máximos do que minha própria casa. Nos últimos 5 meses, então, foi tipo 2, 3 por 1. Faltava dormir aqui. Faltava dormir aqui. Aliás, vocês estão aqui no meu espaço e já viram que tem um lugar ali que dá para dormir. Porra, faz dormir. Entendeu? Então, não, isso não é de propósito, isso é porque já aconteceu. Entendeu? Então, assim, o esforço é muito grande. Você abre mão de muita coisa. Eu vou arriscar falar que, dependendo da situação, você abre mão até da saúde, o que não deveria ser um negócio. Não deveria ser negociável. Mas, por exemplo, eu estou há 5 meses sem ir para academia. Tá certo? Ruim para a saúde. Tá errado? É ruim para a saúde. Eu estou abrindo mão de alguma coisa em prol de um projeto. Então, o preço é tão grande, e aí você fazer uma coisa e falar assim, eu não gosto daquilo, mas eu vou fazer porque aquilo dá dinheiro. Entendeu? Meu colega, não faça porque aquilo pode dar dinheiro para alguém, mas não vai dar para você. Não vai dar, entendeu? Porque tem muito esforço envolvido e esse esforço é físico, é mental e é do coração também, cara. Se você não gostar, você vai tirar o pé uma hora, né? Não cara, gostar. Isso aqui é um filho que você gera. Você começa você faz ele nascer, você faz ele crescer, você vai fazendo ele amadurecer. Você só não pode fazer ele morrer, entendeu? Aí não pode. Mas, cara, você cuida com tanto carinho disso, com tanta dedicação, entendeu? Porque se você for mirar o dinheiro, você não vai conseguir. Eu falo o seguinte, ó, não se esqueçam disso. O dinheiro, o resultado financeiro, ele é consequência de um bom trabalho. Ele é a consequência, entendeu? Se você for ficar correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro, o dinheiro vai correr de você. Entendeu? Faça um bom dinheiro. Já viu aquele ditado? Dinheiro faz dinheiro? É porque quem faz dinheiro sabe fazer dinheiro. Mas e quem tem dúvida do que gosta, por exemplo, para trabalhar? Cara, vai procurar uma ajuda. Vai procurando, entendeu? vai tentando. Vai procurar ajuda, entendeu? Acho que não vai lá para as palestras do Marçal. Vai procurar ajuda psicológica aí, porque, assim, para você tentar, não tem aquele pessoal que faz lá o teste vocacional? Sim. Na escola? É uma opção, cara. Entendeu? Porque você vai lá na palestra do Super Coachings aí hoje, sem saber o que você quer da vida, você vai sair de lá como? Você vai sair de lá querendo fazer tudo. E nada. E não vai fazer nada, é igual o pato, né? Não nada direito, não anda direito, não voa direito.
né? É tudo ali, mais ou menos. Tudo mais ou menos. Mais ou menos ali, né, velho? Entendeu? Então, assim, você precisa de saber o que você quer fazer, Aham. né? Se você não sabe, aí, cara, vai procurar um teste vocacional para tentar entender primeiro. E eu acho o seguinte, na minha opinião, se o cara tem muita dúvida do que ele quer para a vida dele, eu já tenho a minha dúvida se ele tem um perfil de ser empreendedor. Ah, já não sei, Porque, assim, todos os empreendedores que eu converso, que eu vejo, eles são meio... Cara, o cara parece que nasceu para isso. Focado no empreender mesmo. Cara, o cara, quando ele era pequeno, acho que ele já negociava com o pai dele ali, entendeu? Pai, me dá um dinheirinho ali pra mim lavar o carro. Pai, me dá um negocinho aqui pra mim fazer aqui. Eu não não consigo ver a pessoa se formar empreendedora. Cara, qual faculdade que você tem hoje de empreendedorismo? Não tem, né? Acho que Não não tem, tem, né? não tem. Ajuda aí a gente aí, pessoal. Não tem faculdade de empreendedorismo, né? Não tem. Nós não temos, certo? Então, o cara já nasce, velho. Qual faculdade você tem de vendedor? Você tem de marketing, né? De vendedor você não tem. Trabalhando, né? Cara, quando nasce vendedor, cara, ele vai ser vendedor até morrer, mano. Sabe, eu tenho um parceiro meu que ajuda a administrar lá o condomínio. Cara, o cara é vendedor de formação, já aposentado e tal. Pensa num cara que ele é vendedor. Ele dorme vendedor, ele acorda vendedor, cara. É impressionante. O cara entendeu? vende qualquer coisa, né? Então tem coisa que é um pouco de vocação, sabe? Ah, eu não sei o que eu quero. Vai procurar uma ajuda de um teste vocacional, um teste aí para poder entender um pouco o caminho, mas eu já acho que o caminho não é o empreendedorismo. Vai procurar outra coisa. Ah, o empreendedorismo já dá sinais logo cedo. Sabe? Eu mesmo queria que meu filho fosse médico. Aí, de repente, ele, não, eu quero ser empreendedor. Só que o cara ganhava videogame da avó dele, e aí me ligavam da portaria do condomínio, seu Márcio, o Leonardo, ele quer sair. Aí eu, pô, mas ele não pode sair, é por isso que nós estamos te ligando, porque ele tinha 12, 13 anos de idade, até um pouco menos. Ô, filho, o que você tá fazendo? Ô, pai, eu vendi o videogame que a avó me deu, eu tô entregando. Caraca. Entendeu? Já tava fazendo negócio já. O cara já tava vendendo o videogame que ele ganhava, velho, entendeu? Então, você vê que o cara tem uma pegada já ali meia empreendedora. Entendi, já tava no sangue também, né? Exato. Ó, vamos lá, tem mais aqui, ó. Começou com grana própria ou pegou empréstimo com investidor? Essa é a pergunta. Empréstimo barra investidor. Cara, eu comecei com grana própria, mas era muito menos do que eu precisava para começar. Entendi. Pô, mas como é que é isso? Você começou com grana própria, mas não dava o suficiente? É isso. Se virava nos 30, né? Cara, eu tenho cenas que não vão sair da minha cabeça nunca. Eu tenho uma cena que nós fomos entregar uma mercadoria, eu e meu parceiro de 22 anos de trabalho, aí o Eric, nós fomos entregar uma mercadoria com uma Kombi que nós tínhamos. Aquela Kombi tipo Helma Chips, que é aquela Kombi baú. Quem tem mais idade sabe qual que é aquela Kombi lá. Chegou no meio do caminho e acabou o combustível, porque a gente contava o dinheiro para gasolina. A cena do Eric empurrando o carro e eu dirigindo para poder... Na raça, não vai sair da minha cabeça nunca. O pessoal tira o sarro, fala, você colocou o Eric para empurrar, não foi você. É importante ter uma pessoa até hoje com você aqui que sabe como foi o começo, depois, né? Cara? É meu sócio lá em Varginha, chegou ontem de viagem. Então, assim, cara, o dinheiro foi muito contado e se não virasse, eu não tinha grana para suportar 3, 4 meses. Eu tinha grana para suportar 1, 2 meses. A famosa reserva de emergência ali? Não tinha. Não tinha. Essa é a verdade. Hoje você precisa de ter, mas hoje você tem que trabalhar o seu crédito, você tem que trabalhar a sua reserva de emergência, seu capital de segurança, fazer todo, né, o emaranhado financeiro ali para proteger o caixa da empresa. Mas naquela época não tinha nem caixa, né? Era o do dia, era o combustívelzinho contado, entendeu? Então, ou dava certo ou não dava, cara. Se desse certo, não tinha meio termo ali, ótimo. Né? Se desse errado, eu ia procurar emprego para alguém. Mas eu brinco com o pessoal o seguinte, fala, meu, eu não passo fome. Porque 22 anos depois, eu dirijo caminhão, eu dirijo empilhadeira, eu sei operar máquina, algumas máquinas eu consigo arrumar, eu puxo matéria-prima na fábrica se precisar, eu faço um pouco de tudo. Sabe operar qualquer máquina da fábrica? Eu faço um pouco de tudo. São 23 máquinas hoje, a maior parte eu sei operar, se não sei, eu sei o conceito da máquina. Então, assim,
eu sou o tipo do cara que acho que, assim, não, só passo fome se eu ficar doente mesmo, porque senão, não. Você dá um jeito. Eu dou um jeito, eu me viro. E desde pequeno foi assim, eu nunca precisei de ninguém pra me ajudar a fazer as coisas, entendeu? Aham. Com 14 anos eu fui trabalhar e eu me viro. Então, acho que é por aí. A gente teve até uma entrevista com o Marco Marques, né? Que ele fala muito isso, né? Ele fala que ele sabe dirigir qualquer coisa da empresa dele ali, ele sabe qualquer setor, se precisar, ele vai lá, faz. E tem esse episódio até para você assistir se vocês quiserem, vai lá na playlist, assiste, que é muito bacana. E outra coisa que eu não pedi muito, o like. O like, famoso Deixa o like pra gente, pessoal. Ajuda demais. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa a gente crescer cada vez mais. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. A gente precisa muito de vocês aqui com a gente, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Tem só mais duas aqui, vamos lá. Uau, vamos lá. Como conseguir os primeiros clientes? Tô com dificuldade nisso. Cara, o empreendedor, ele tem que ser vendedor. Entendeu? Não tem jeito. Todo empreendedor tem um pouco de vendedor. Se não vende produto, vende você mesmo, né? Cara, você tem que se vender o tempo todo. A verdade é essa. Eu falo para os meus funcionários o seguinte, os meus colaboradores, eles precisam, e eu sempre cobro isso deles, o seguinte, cara, vocês têm que se vender o tempo inteiro dentro da empresa. Porque tem aquele cara que ele vai lá, ele resolve um problema, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele não sabe vender isso. Qual que é a característica de um vendedor, assim? Cara, e não é assim, só para exemplificar. Às vezes você fala em vender, o funcionário vender aquilo que ele fez, você vai falar em dinheiro. E não é isso, porque às vezes o chefe dele, o gerente, o diretor, ele não consegue olhar tudo. Principalmente se você pega uma companhia aí de 300, 400, 500 funcionários, ele não consegue olhar tudo. Então, se o colaborador não tem aquela situação de vender o trabalho dele, quem vai comprar? Entendeu? Aham. Então, a característica do vendedor é que ele é de sempre, né, meu? Cara descolado, comunicativo, fácil acesso em qualquer grupo, ele consegue vender qualquer produto, mas desde que eu aprendi o seguinte, eu só vendo o que eu compraria. Entendeu? Eu não mais vendo fácil de nada vender, né? do que eu não compraria. Então, hoje, como empreendedor, eu tenho, obviamente, que vender minha imagem. Lógico, entendeu? A minha imagem está atrelada à imagem da empresa. Então, os primeiros clientes vieram dessa forma. Eu sempre fui um pouco vendedor. Quando eu iniciei a Máximos, eu era vendedor. Eu era aquele vendedor de pastinha, de sair na rua e de tirar pedido, bater de porta em porta nas empresas, conhecer Na os raça ali, compradores. né? Na raça. Eu fui dessa leva, que hoje praticamente não tem mais. É difícil. Entendeu? É difícil. Meu pai passou por isso. Meu pai vendeu videocassete na rua, essas coisas, indo porta em porta. Hoje em dia não tem muito, né? Hoje em dia praticamente não tem. O mundo digital mais moderno, me passa um e-mail, vamos agendar uma videoconferência, uma reunião online. Então, assim, não tem mais esse perfil de vendedor da minha época. Acho que eu peguei o final, na verdade. Sabe que eu peguei o finalzinho do talãozinho de pedido e o começo de entrar aí os sistemas, a área digital. Né? Então, eu acho que é por aí, sabe? E como eu já era vendedor, então eu consegui ter essa facilidade. O Eric começou comigo, eu já era vendedor. Ele contou essa história. Quem não assistiu, vê também o episódio do Eric. Ele começou comigo, o Eric lavava peça em oficina mecânica. Né? E por eu, graças a Deus, vender bastante, eu chamei ele para me ajudar a tirar pedido na época. Olha só, cara, que vendedor contrata alguém? Eu já era um vendedor empreendedor, porque eu já estava vendendo e contratando alguém para tirar pedido para mim ter mais tempo de vender e não de tirar pedido. Tirar pedido não era tão importante quanto vender. Vender era mais importante do que tirar o pedido. Aí naquele momento eu coloquei o Eric para tirar pedido. Ele, muito ligeiro também, foi aprendendo. Entendeu? E aí ele já contou a história dele aí em outro episódio do podcast. Quem quiser, olha lá, assiste lá. Exato. Então, assim, eu acho que... como é que eu arrumei meus clientes? Sendo vendedor, sendo um empreendedor, vendedor e vindo já do mercado e conseguindo se comunicar muito bem com as pessoas e me vendendo também, né? As pessoas, antes de comprar a Máximos, eles têm que comprar o Márcio. A sua ideia. Eu sou a cara da empresa. Entendeu? Eu tomo as decisões da empresa junto com a minha equipe e tudo mais, mas as minhas decisões podem mudar o destino da empresa. Entendeu? Então é muito importante que as pessoas também confiem nas minhas decisões e comprem as ideias do Márcio também.
Boa, vamos para a última pergunta. Já deu meia hora aqui, já, hein? Olha só, 30 minutos rápido aqui, com seu like, principalmente, inscrição. Deixa para nós aí. Vamos lá. Como conseguir coragem para empreender, sendo que o dinheiro investido pode ser alto? A pessoa com medo de perder dinheiro que querer empreender. Isso é difícil também, não casa também, né? Não casa, não tem jeito. Cara, se você tem medo de perder dinheiro, não põe dinheiro na bolsa. Você vai perder. Se você tem medo de perder dinheiro, não põe dinheiro no empreendedorismo. Você vai perder. Você não entra para perder no jogo. Ninguém entra para Ficar perder. pensando nisso, né? Cara, eu sou um cara que eu detesto perder. Mas tem hora que você tem que saber perder para ganhar. A diferença é, você tem que ganhar muito mais do que perder. Na soma da história toda ali, você tem que ganhar muito mais do que perder. Agora, você tem medo, empreendedorismo versus medo não combina, entendeu? O empreendedorismo significa correr riscos. Então não dá para ter medo, você tem que calcular o risco. Isso sim. Agora, ter medo Aí... não dá, não tem como, entendeu? Você não tem como empreender com medo. Você tem como empreender com riscos calculados. Aí, ok, faz todo sentido, até porque, assim, uma coisa é você ser empreendedor, a outra coisa é você ser aventureiro. São coisas diferentes. Franco atirador. Vou atirar onde pegar, pegou, se der certo. Isso não é empreendedorismo. Entendeu? Para você empreender, você tem que planejar, você tem que estudar o mercado, você tem que estudar os movimentos que você vai dar. É como um jogo de xadrez. Você não vai sair movimentando as peças de qualquer jeito sem estratégia. Sem pensar em nada. Sem pensar em nada. Né? Então você precisa de jogar com calma, com paciência e movimentar as peças na posição correta e no tempo correto. Entendeu? Então, assim, medo não faz muito sentido você empreender versus medo, não é legal. Não combina. Não tem nada a ver. Gostaram dessa aula? Vocês gostaram dessa aula? Então, além de deixar o like, eu peço que você comente aqui. Pô, eu gostei, faz mais vezes. E mandem perguntas também, porque a gente vai pegar, a gente tá pensando em fazer já um quadro, a gente vai fazer um quadro do Márcio respondendo as perguntas, porque muita gente faz pergunta, muita gente tem dúvida sobre empreender, sobre indústria, enfim, no modo geral, e pode perguntar pra gente. Então, comenta aqui embaixo também, tá bom? Gente, curtiu? Cara, curti, obrigado, adoro responder, adoro ajudar as pessoas, acho que isso faz parte, inclusive, do empreendedorismo, você tá contribuindo para a evolução do próximo, adorei. Respondemos algumas perguntas, vai ter o próximo quadro aí que vocês já estão produzindo. Vamos fazer. Vai ser um prazer enorme. Esse é o propósito do podcast também, claro, né? Trazer esse empreendedorismo para as pessoas, as receitas de sucesso, o que fazer, o que não fazer. Conta comigo e vamos embora, vamos pro próximo. Fechou. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.